E antes de eu te falar sobre o método Conexão Extrema, eu quero contar brevemente a minha história, como que eu me transformei num vendedor de carros. Vamos lá! Com 19 anos de idade eu tinha abdicado da carreira militar. Eu me vi ali precisando muito trabalhar, até porque é o seguinte, eu não venho de família rica, eu venho de família de classe média, e eu tinha já algumas despesas, algumas responsabilidades, eu já tinha um filho já naquela época. E a oportunidade que caiu para mim no meu colo foi ser lacrador de placas e tirava decalque dentro de uma concessionária de veículos. Olha que interessante. Quando eu entrei como lacrador de placas e tirava decalque diariamente ali, eu comecei a participar da rotina de uma concessionária. Da rotina ali eu observava muito o que os vendedores de carros faziam. E ali, claro, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, como do atendimento ao cliente, algo que não estava dentro do meu DNA, vamos dizer assim, né? Eu era muito leigo no ramo comercial. Além de que quando eu era pequeno, eu já demonstrava de que eu gostava muito da área de vendas, porque eu já vendia pão, geladinho, pizza, mas isso sem responsabilidade alguma. Eu era criança, vamos dizer assim. Mas naquela época eu já tinha 19 anos, eu tinha um filho, eu tinha uma grande responsabilidade, e eu estava ali amando aquele emprego. Eu tirava decalque, lacrava carros como ninguém. Inclusive andava até de terno e gravata, de tão metido que eu era. Mas por que eu fazia isso? Porque eu sempre fui um cara competitivo. Eu sempre fui um cara que eu gostei de não me mostrar para alguém, mas eu gostava assim de apresentar algo novo para as pessoas. E olha só, e a gente fazendo isso, a gente acaba até mesmo contaminando outras pessoas. Eu tenho grandes amigos meus que eu trago lá dessa época, como o Edgar, que hoje ele é gerente de vendas de uma concessionária, e lá daquela época nós dois trabalhávamos juntos no despachante, ou seja, você vê que existe sim uma forma de você influenciar as pessoas. E aí trabalhei durante um ano no despachante, né, na SR Despachante, foi o seu Sidney que me deu essa oportunidade, há 23 anos atrás. Trabalhei durante um ano vivendo a rotina de uma concessionária e conhecendo um pouco mais a rotina de um vendedor de carros. Depois de um ano, apareceu uma grande oportunidade, ser um consultor em vendas de carros dentro da concessionária que eu estava atuando. O Marcelo Oliveira, que é um gerentaço, grande amigo meu, até hoje também, eu mantenho essas relações há muito tempo porque eu sou muito grato por essas pessoas. E o Marcelo Oliveira me chamou na mesa dele e falou: Rafa, a gente percebe que o teu atendimento ele é muito bom, cara. E a gente quer trazer pessoas que tragam essa filosofia do atendimento, do respeito ao cliente, e abrir uma vaga de consultor em vendas. O que você acha dessa oportunidade? Eu falei: Marcelo, é minha, essa vaga é minha. Ele falou: olha, só quero te dizer uma coisa, vendedor de carros, meu amigo, tá todo mês desempregado, você tem um desafio de todo mês, porque você vive do teu resultado. Eu falei: Marcelo, não tem problema nenhum. Primeiro que eu adoro o desafio, segundo que eu sou super competitivo. E eu entrei como vendedor de carros, uma alegria tremenda. Eu enxergava ali uma grande oportunidade para que eu pudesse desenvolver essa profissão. Eu lembro que quando eu fui no RH, que eu ganhei daí o meu crachá, estava escrito assim, cargo, consultor em vendas. Eu olhei para aquele crachá assim e falei: não, isso aqui não vai ser meu cargo não, meu amigo. Isso aqui vai ser a minha profissão, que eu vou me desenvolver, eu vou me especializar como um vendedor de carros. E aí eu entrei, como todo vendedor de carros entra, né? No teu primeiro emprego, aquela motivação, aquela iniciativa, aquela inspiração de querer mudar o mundo e de vender milhares de carros já dentro de um mês só, dentro de 30 dias. Aquela energia toda. Só que eu me deparei com um grande problema. Qual era? Não tinha nada no mercado que pudesse me proporcionar um conteúdo relevante para que eu aplicasse como vendedor de carros e trouxesse resultados, porque se a gente vive dentro de 30 dias para entregar meta, a gente é muito imediatista, a gente quer aprender algo agora para ter um resultado uma hora antes, na realidade não é nem uma hora depois, de tão imediatista, até porque nós vivemos sob pressão para entregar resultado. E o mercado ele tem uma velocidade muito grande, o mercado automotivo, tem muita competitividade. Imagine, dentro do showroom que eu trabalhava já tinham mais de 20 vendedores. Se eu não me engano, 22 vendedores atuando dentro do mesmo showroom. Querendo ou não, são meus colegas de trabalho, mas, entre aspas, concorrentes também. Né? São amigos, tudo, mas são concorrentes. E aí eu entrei como vendedor de carros e não tinha nada que eu pudesse consumir de conteúdo para poder aprender a profissionalizar. Eu observava o que eu fazia. Eu observava vendedores que tinham alta performance em vendas para poder, primeiro, absorver as suas novas competências, as suas habilidades, para eu tentar reconhecer o que eles faziam para vender mais. E eu colocava o meu DNA no negócio, a minha energia, a minha inspiração. E eu lembro até hoje, o meu primeiro mês de vendas de carros, a meta eram 15 carros. Cheguei pro Marcelo, o Marcelo me chamou, meu gerente, ele falou bem assim: Rafa, seguinte, meta 15 carros. Eu falei: beleza, chefe, missão dada comigo é missão cumprida, vamos para cima. Fui na inspiração, fui meio que
tateando o negócio. Ele, claro, sempre me orientando, me desenvolvendo, mas a gente sabe que um gerente de vendas ele tem uma rotina muito grande dentro de uma operação, ele não consegue, às vezes, nem compartilhar todo o conhecimento que ele tem, porque ele tem várias outras atribuições do cargo, mas ele me ajudava dentro do que podia e eu notava o que a equipe fazia, os melhores da equipe faziam para eu poder adaptar o meu negócio. E eu lembro que eu ganhava R$350 no despachante. E o meu primeiro mês de vendas de carros, eram 15 carros, eu vendi 14 carros. Eu ganhei R$5.000 já no meu primeiro mês. Aquilo para mim foi uma festa tremenda. Primeiro que eu enfrentei um desafio, que era um leão que eu tinha que enfrentar dentro daquele mês. E eu consegui superar, consegui ter uma alta performance. Segundo que eu sou um cara ambicioso e o vendedor ele tem que ser ambicioso. Ambicioso do bem, mas ele tem que ser ambicioso, ele tem que gostar de ganhar dinheiro também. Não para ter dinheiro, mas ele pode contribuir, poxa. Eu tinha minha família e eu queria levar para os meus filhos, eu tinha os meus sonhos pessoais e eu queria realizar esses sonhos pessoais e levar para o meu filho conforto e bem-estar. E aí o meu primeiro mês já consegui superar as metas. Bom, a partir dali eu comecei a buscar cada vez mais conteúdo dentro do mercado. Eu encontrava muito pouco, como eu comentei aqui, não tinha conteúdo de muita relevância que entendesse as nossas dores. Tem muito conteúdo de vendas, mas que não é propriamente ali, algo que pega na nossa necessidade exclusiva diária. Tem muito conteúdo de venda que ele te ajuda, ele faz com que você consiga adquirir algumas técnicas, mas realmente ele não traz um passo a passo um pouco mais detalhado da rotina de um vendedor de carros, de uma operação. E a gente sabe que vender carros não é a mesma coisa que você vender um sapato, que você vender uma roupa, que você não é. Existe a técnica da venda, que ela é muito similar em alguns momentos, mas você tem que usar de outras ferramentas para que você possa ter boas performances. Mas eu fui me desenvolvendo. Comecei a investir em alguns treinamentos que vinham de fora até mesmo do Brasil. Tem um livro que até hoje, está aqui do meu lado ele aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tinha 2 anos já atuando como vendedor de carros. Foi o meu primeiro treinamento que eu fiz dentro de um hotel. Isso aqui abriu muito a minha mente. Por quê? Técnica de vendas, quando a gente diz estratégia de vendas, significa o poder que você tem de persuadir e influenciar uma pessoa para entender que você tem uma solução para ela. Eu aprendi que a gente não vende nada para ninguém. As pessoas compram aquilo porque você se torna interessante. E outra coisa que eu aprendi, vendedor não convence ninguém. E até tem um estigma sobre a profissão de vendedor, que as pessoas dizem, né, que vendedor ele caiu de paraquedas, vendedor é o cara que não deu bem na vida, é o cara que não tinha emprego e daí apareceu uma vaga para vendedor, colocou o cara lá. Na realidade, vendedor não é isso não, meu amigo, vendedor é profissão, vendedor é carreira. Só que assim como um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, entre outras profissões, você precisa buscar desenvolvimento, você precisa se reciclar a todo momento. E o mercado automotivo, ele é um dos que mais cobram isso, sabe por quê? Porque ele trabalha com uma mudança muito rápida dentro do nosso ambiente. É muito acelerada essa mudança. E aí eu fui me desenvolvendo, e aí eu fui percebendo que com mais técnicas, com melhores estratégias, com métodos, eu criava muitos métodos para mim, para aplicar no meu dia a dia, os meus ganhos eram maiores. Chegando a ponto de quando eu tinha já 8 anos de profissão como vendedor de carros, eu fui convidado para uma revista lá de São Paulo, uma jornalista me ligou para participar de uma entrevista, porque eu fui eleito um dos maiores vendedores de carros lá do sul do país. Olha que legal. Eu já cheguei a vender 46 carros dentro de 30 dias e realmente tive um bom ganho salarial. E eu era um cara ambicioso do bem, competitivo. Bom, durante esses 8 anos, passando todo esse tempo na carreira de vendedor, buscando me desenvolver, apareceu mais uma oportunidade que todo vendedor de carros, ou a grande maioria deles, também deseja. Me tornei gerente de vendas. Ali eu percebi que eu tinha mais uma oportunidade de compartilhar tudo aquilo que eu tinha ou criado dentro do ambiente como vendedor de carros, ou a própria literatura me alimentou de conhecimento e eu adaptei ao ambiente, ao meio de carros, e comecei a compartilhar com a minha equipe de vendas. Uma equipe de vendas incrível que até hoje são vendedores de carros, para você ter uma ideia. Todos eles trabalham no mesmo segmento. E até hoje eles performam muito bem. E como gerente de vendas eu comecei a compartilhar, porque gerente é estar gerente. Eu sou o vendedor de carros, mas comecei a compartilhar com essa equipe tudo aquilo, todo aquele resultado que eu vinha tendo na minha vida como profissional em vendas. Toda a minha mentalidade,
fortalecedora que eu digo, uma mentalidade forte que um vendedor de carros tem que ter, todos os métodos e estratégias. Bom, com tudo isso os anos se passaram, foram quase 10 anos liderando equipes de vendas e aí surgiu mais um momento da minha vida, que foi um momento onde eu percebi que eu poderia contribuir mais com o segmento automotivo. E nesse momento eu comecei a criar alguns métodos, algumas estratégias, compilar isso tudo num formato, um passo a passo mais detalhado, para que eu pudesse levar isso tudo que me trouxe resultados, isso tudo que me transformou num profissional em vendas de carros, isso tudo que me transformou num líder inspirador, um líder orientador, em um método chamado Conexão Extrema. Eu juntei toda a minha expertise de 23 anos vendendo carros, liderando equipes, gerenciando operações dentro desse método. E o melhor de tudo, eu atualizei esse método. Por quê? Em 2011 começou a era digital. E já naquela época eu percebia que as concessionárias, as lojas de carros e o vendedor que soubesse atuar dentro das plataformas digitais, das redes sociais, se comunicando com o seu público-alvo, sabendo criar conteúdo, ele conseguiria atrair mais clientes para o seu negócio. E aí eu atualizei também o Conexão Extrema, trazendo grandes especialistas do marketing automotivo, junto com a minha expertise, junto com o meu tempo, com a minha carreira, com a minha experiência, para esse ambiente. E aí nasceu o Conexão Extrema. E eu tenho certeza que o Conexão Extrema agora, ele vem para transformar o jeito de vender carros do Brasil. A gente diz muito isso porque é um momento de mudança, de transformação. E ele vem num momento realmente especial. Nada é por acaso na vida, tudo tem um propósito. Um momento especial para valorizar ainda mais a nossa profissão, a nossa carreira. E é por isso que eu estou aqui, porque eu valorizo muito você, tudo que você faz. Eu sei dos sonhos que você tem. Eu sei da dificuldade que você tem de cumprir as suas metas. Eu sei das responsabilidades que você tem como um líder ou até mesmo dono de uma loja de carro. E eu tenho certeza que nós juntos podemos transformar todo esse ambiente num ambiente ainda mais favorável, ainda melhor, para que a gente possa realizar os nossos sonhos e conquistar os nossos objetivos. Convido você aí para o próximo vídeo para que você possa saber um pouco mais desse método inovador, revolucionário e atualizado, o Conexão Extrema. Tamo junto!